Fala galera da TI, Jesus com vocês mais uma vez e hoje trazendo mais um bate-papo sobre o concurso público na área de TI. Na verdade, hoje é dia de resolver questões aí baseadas em bancas, em bancas que trazem concurso de tecnologia da informação. Questões de rede de computadores. Vamos dar uma afiada no nosso conhecimento em redes de computadores. Olha só, essa aqui é para tribunais, hein? TRT, 19ª região, FCC 2022. Como elemento, vou dar um zoom para ficar melhor. Como elemento de interconexão em redes de computadores, um técnico utilizou um recurso que faz a interface entre duas conexões de transporte e permite que os pacotes fluam entre uma rede TCP e uma outra rede que tem protocolos de transporte diferentes, essencialmente unindo uma conexão TCP a uma outra conexão de rede. Esse tipo de recurso também pode atuar na camada de aplicação, por exemplo, convertendo a semântica das mensagens. Trata-se de, ele quer saber qual o recurso, qual é o que está sendo utilizado aqui para poder fazer toda essa situação aqui, que é uma interconexão, uma interface entre duas conexões, camada de transporte, flutua entre a camada TCP, a camada de transporte e a camada de rede. A gente vai ver qual é o equipamento, ou qual é o dispositivo, ou qual é o elemento que faz essa conexão. É um router. Você tem que lembrar, o router ele atua em que camada? Na camada de rede, na camada de transporte, perdão. Na camada de transporte, faz o roteamento ali dos pacotes. Vamos pular aqui o gateway. Repeater, é o repeater? Não, o repeater trabalha na camada física. Camada física, fazendo ali a repetição dos bits, que vem ali, ou das pulsações elétricas, os bits, na verdade, na camada que vem ali, ele faz a repetição da pulsação ali. Bridge também trabalha ali na camada física, então a camada física é os pulsos elétricos, não é também o bridge. O switch trabalha na camada de redes, então já que não é nenhum desses aqui, vai ficar o gateway. O gateway tem esse trabalho, como foi colocado aqui, que faz essa interconexão, essa interface e flutua entre uma conexão de rede, inclusive aqui na camada, pode atuar também na camada de aplicação. Então a resposta aqui é a letra B, Gateway. Rede de computadores e arquitetura TCP/IP, ano 2022, PGE Amazonas, aqui é para técnico em gestão de procuratorial, especialidade informática. Considere as seguintes definições referentes a protocolos e camadas da arquitetura TCP/IP. Uma das principais funções deste protocolo é trocar informações de erro e controle, sinalizando situações especiais por meio de diversos tipos de mensagens. Ele funciona na camada internet ou interrede na camada TCP/IP. 2. Dentro desta camada TCP/IP são utilizados protocolos tais como SMTP, FTP e DNS, entre outros. 3. Funciona na camada de transporte da arquitetura TCP/IP. Este protocolo é voltado à conexão e tem como garantia a integridade e ordem dos dados. Para manter a confiabilidade dos dados, ele utiliza um aperto de mãos, 3 vias, o Three-Way Handshake, também chamado de SYN, SYNAC e EC. Estas definições correspondem corretamente e respectivamente a... Você vai ter que numerar em cada uma delas qual é o protocolo que está sendo citado aqui nessa questão. Bem, vou começar por aquele que eu lembro. Uma sacada que você tem que ter quando você vai fazer uma questão, você procurar, eu lembro de uma situação tal. Se eu lembro que a situação é tal, então eu vou marcar essa situação. Vamos ver aqui a 2, dentro desta camada, está perguntando para a camada. São utilizados protocolos tais como SMTP, FTP e DNS. Qual camada é essa? Você lembra qual é a camada? Eu ainda não trouxe nenhuma videoaula falando sobre isso, mas aqui são camadas, eu já fiz questões parecidas com essas. São camadas de onde é essa camada? Qual é a camada referente à arquitetura TCP/IP? Não estamos falando modelo OSI, estamos falando TCP/IP. Essa camada, gente, é a camada de aplicação, o SMTP, que é a questão de e-mail, o FTP, que é download, o DNS, que é questão de domínios. Então ela trabalha exatamente aonde? Na camada de aplicação. Como ele quer respectivamente, eu vou fazer o quê? Vou olhar um por um e vou ver onde é que é a terceira camada de aplicação. Aqui não é, aqui não é, aqui não é. Eu fico com a letra D e a letra E, as duas aqui que são. Eu elimino as demais e fico com as duas. Vamos lá. Funcionando na camada de transporte da arquitetura TCP/IP, este protocolo é voltado à conexão. Opa,
uma palavra-chave aqui. Qual o protocolo da arquitetura TCP/IP? É um protocolo de transporte orientado ou voltado à conexão. Gente, toda vez que você vê uma questão de prova falando sobre orientado à conexão, voltado à conexão, o que ele está falando? De qual protocolo ele está falando? Do protocolo TCP. O TCP é o protocolo orientado à conexão. O UDP não é orientado à conexão. Como ele quer saber qual é o orientado à conexão, explica como é que funciona aqui tudo, né? O handshake, ele pergunta se está tudo certo, tudo ok, se é possível, se está tudo ok, né? Ele manda mensagem, pergunta para o servidor, e aí, servidor, tudo certo aí? Posso mandar a mensagem? O servidor responde, né? Ok, pode mandar. Então tudo bem, vou mandar. Então o que? São 3 vias, né? Que é o handshake, three-way handshake. Então tá falando de quê? TCP/IP. Como eu sei que a aplicação foi aqui na opção 2 e a opção 3 é TCP, então a resposta certa é a letra E. E a letra A1, uma das principais funções de protocolo é trocar informações de rede e controle. É o que? O ICMP, não é mesmo? E a gente fica com a letra E, que é a resposta correta, respectivamente. Então, gente, é esse bizu. Se você tá na prova, tá na questão, vê alguma coisa, poxa, não sei o que é isso, mas como é que eu vou fazer agora? Você vai ver qual é aquela que se aproxima ou aquilo que você lembra. Poxa, isso aqui eu lembro, isso aqui eu sei o que é. Então você vai lá e marca ela para você conseguir a partir daí eliminar quais as questões estão erradas. Mais uma aqui da PGE Amazonas, que diz assim: sobre uma rede de computadores é correto afirmar: WAN ou Wide Area Network é um tipo de rede que permite interligar sistemas formados por computadores e servidores em longa distância. O protocolo TCP/IP foi desenvolvido exclusivamente para permitir a transmissão de sinais de áudio e vídeo entre computadores. Em redes com tráfego intenso de dados, é preferível a utilização de hub ao invés de switch, pois o switch não permite transmissão de pacotes, ao mesmo tempo reduzindo a velocidade da rede. D. Para que uma empresa tenha um ou mais computadores conectados à internet, é necessária uma rede do tipo LAN. A diferença básica entre hub e switch é que o hub só pode ser utilizado em redes empresariais, enquanto o switch é exclusivo em redes domésticas. Aqui a gente usa a mesma tática que a gente usou na questão anterior. O que a gente faz? Eu vou eliminar isso aqui, ó, que eu já sei que está errado. Essa questão de dizer que hub só pode ser utilizado em redes empresariais, isso aqui não tem nada a ver. Tanto hub como switch pode ser utilizado em empresariais ou locais. Não existe distinção quanto a isso. Sendo que o switch é uma rede que é um dispositivo mais inteligente em relação ao hub. Letra D. Para que uma empresa tenha um ou mais computadores conectados, é necessário uma rede do tipo LAN? Não, né? Não necessariamente uma rede do tipo LAN. Pode ser utilizado sim uma rede tipo LAN, mas não necessariamente esse tipo de rede. Em redes com tráfego intenso de dados, é preferível a utilização do hub ao invés de switch. Ao contrário, na verdade, é preferível o tipo de switch. Aqui seria o contrário, é preferível o switch ao invés do hub, até porque o switch ele permite a transmissão de vários pacotes ao mesmo tempo, em uma velocidade maior. O protocolo TCP/IP foi desenvolvido exclusivamente para permitir transmissão e recepção de sinais de áudio e vídeo entre computadores? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Então ficaria com a primeira opção, que é a letra A. A letra A, que é a rede WAN, né, que é o que significa Wide Area Network. Ele é um tipo de rede que permite interligar sistemas formados por computadores e servidores em longas distâncias, né? Temos aí a LAN, a MAN, a WAN. A WAN, que é ali é de uma grande área, né? O WAN é o Wide Area Network, uma área bem maior. Em relação à rede aqui Sebrasp em 2022, BNB, hein? Banco, olha, BNB, lembrando que eu já falei que vai ter concurso do Banco do Nordeste, hein? Então aqui é da BNB, Banca Sebrasp. Olha só a questão aqui, analista de infraestrutura e segurança da informação. A função da camada de internet do protocolo TCP/IP é suportar os protocolos de mais alto nível para as aplicações como, por exemplo, protocolos SMTP, HTTP e HTTPS. E aí, tá correta a informação? Camada internet do protocolo TCP/IP é suportar os protocolos de mais alto nível. Tá errada. A camada de mais alto nível não é a camada de internet, é a camada de... Isso aqui causa uma confusão, é a camada de aplicação. A camada de internet é a camada de rede, que seria equivalente ali no modelo OSI, a camada de rede e a camada, agora não lembro qual é o nome da outra camada ali, mas a camada de internet não é isso aqui. Isso aqui está falando da camada de aplicação. Gente, quando você vê falando de SMTP, né, que é e-mail, né, que é o Simple Message
protocolo, né? E o HTTP, que é para conexão web, né? Por exemplo, está usando aqui o HTTP, HTTPS, que é conexão web, HTTPS é a conexão segura da web. Estamos falando de camada de aplicação do modelo, tá? Do modelo TCP/IP. Então a resposta é incorreta por isso. Aqui não é camada de internet, e sim camada de aplicação. Mais uma BNB 2022, olha só. A camada de transporte do protocolo TCP/IP consegue operar com o protocolo ICMP para estabelecer a comunicação entre o host de origem e o host de destino. Certo ou errado, gente? Completamente errado. Para que serve o ICMP? O ICMP é utilizado para questões de controles do erro de transmissão. Lembra que a gente falou agora há pouco na questão anterior sobre o ICMP? Então, ela faz o trabalho de retornar erros da transmissão ali, ela faz esse trabalho. Então não tem nada a ver com camada de transporte. Ele não está na camada de ele não opera aqui fazendo isso, estabelecer a conexão. Ele vai detectar erros e vai informar para o administrador da rede se existe algum erro e qual o erro. Ele vai descrever, colocar na descrição qual é aquele erro. Então, está incorreto. Não se trata desse serviço do ICMP. O ICMP faz outro serviço diferente desse. FGV SEAD Amapá 2022, né? Perito Criminal Ciência da Computação Analista de Sistema. Na arquitetura TCP/IP, o mecanismo de mapeamento dinâmico do endereço, o IP em endereço físico, é desempenhado pelo protocolo. Ele quer saber na arquitetura TCP/IP, qual é o protocolo que desempenha o mapeamento dinâmico. Qual é o protocolo? O ARP, o ICMP, o EMAP, o MAC ou o RIP? Qual seria a responsável pelo mapeamento dinâmico do endereço IP? Resposta certa, ARP. O ARP que faz... Olha só, tem um ARP, é o ARP no caso, né? Tem um ARP e tem um outro agora que eu não estou lembrado a sigla dele, que faz o contrário. Aqui ele faz mapeamento dinâmico e vai fazer o quê? Vai transferir, vamos dizer assim, e vai converter o endereço IP, que é o endereço lógico, em um endereço físico. Ou seja, o endereço vem ali na numeração IP e ele vai converter para identificar o endereço físico daquele host. Quem faz isso é o ARP. O RARP, salvo engano, é RARP o nome, ele faz o contrário. Ele pega o endereço físico e converte no endereço lógico para descobrir qual é o próximo endereço. Então, a diferença basicamente é essa. O ICMP, a gente já falou sobre ele, trabalha trazendo ali, retornando informações a respeito de erros na rede. O IMAP é a questão de e-mails, servidor de e-mails. O MAC, né, que trabalha ali mais na questão do física ali, tem o endereço MAC, que é o endereço físico da placa de rede. E o RIP agora não estou lembrado, mas basicamente a resposta aqui é a letra A, o ARP. Banco FGV 2022, TRT 16, Maranhão, Técnico Judiciário, Tecnologia da Informação. O modelo da arquitetura TCP/IP possui funções divididas em camadas de modo parecido com as camadas do modelo OSI. Lembrando que a gente tem dois modelos. Temos aí a camada no modelo TCP/IP e o modelo OSI. Uma coisa que eu já percebi que a FGV gosta de pedir mais TCP/IP do que o modelo OSI. A combinação das camadas de sessão, apresentação e aplicação do modelo OSI equivalem à seguinte camada do TCP/IP. Se você pegar lá, pesquisa aí, você vai ver, tem as camadas do modelo OSI, são 7 camadas, temos a camada do modelo TCP/IP, que são 4 camadas. Tem uma camada do modelo TCP/IP que vai aglutinar camada de sessão, apresentação e aplicação. As 3 camadas juntas. Então, qual camada equivale TCP/IP a essas camadas do modelo OSI? É isso que ela quer saber. Então, essas camadas aqui que foram citadas são do modelo OSI. Qual é a camada correspondente no TCP/IP? É a de transporte? Não. O modelo OSI tem uma camada de transporte. É a aplicação? Opa, vamos para a próxima. É de internet? A internet é parecido com a camada de rede e uma outra camada que eu não lembro agora acho que é de transporte também. Camada de enlace? Não é a camada de enlace. É a camada de rede? Não é a camada de rede. Rede tem também no modelo TCP/IP, mas não é essa. Gente, no modelo TCP/IP nós temos a camada de rede, a camada de internet, a camada de transporte, salvo engano, e a camada de aplicação. Então aqui a resposta é aplicação.
Basicamente, a FGV gosta muito desse PP. Você pode ver que a gente já fez algumas questões anteriores e hoje já fizemos algumas que pede muito sobre camada de aplicação. A FGV gosta de camada de aplicação. E essa é a resposta. Ela aglutinou camada de seção, a apresentação e a aplicação se tornou uma só, que é a camada de aplicação. Salvo engano, o concurso público Alema, que também foi a FGV que quem fez o certame ali, que organizou o certame, ela também colocou uma questão meio parecida quanto à questão de camadas, mas ela perguntou uma outra coisa, mas salvo engano também teve a ver com camada de aplicação. Vamos lá. Ano 2022, CESP-Sebrasp, prova Sebrasp-Banrisul, suporte à tecnologia da informação e infraestrutura. Com relação aos protocolos da família TCP/IP, julgue o item que segue. O IP, Internet Protocol, principal protocolo da família TCP/IP, é um protocolo orientado à conexão e realiza controle de congestionamento. Será que é esse a finalidade do IP? É um protocolo orientado à conexão, realiza o controle de congestionamento? É isso que ele faz? Não, né, gente? Orientado à conexão é o protocolo TCP, a gente já falou sobre isso numa questão anterior. Então, você fala em orientado à conexão, é o protocolo TCP, que é um protocolo da camada de transporte. É ele quem faz esse serviço aí, né, de realizar o controle de congestionamento, até porque ele está ali na camada de transporte. Então, está errado aqui, o IP não tem essa finalidade, essa funcionalidade. Outra do Banrisul, ano 2022, CESP-Sebrasp. Com relação aos protocolos, TCP/IP, julgue o item que segue. Dada a sua simplicidade, o protocolo UDP torna-se útil para um aplicativo que tende a enviar mensagens curtas e não consegue realizar a transmissão de pacotes envolvida no TCP quando um pacote é interrompido ou perdido. Certo ou errado? Gente, correto. A simplicidade do UDP é o seguinte, comentei isso em questão anterior, o UDP ele é não orientado à conexão. Então mesmo que haja perdas, olha, como está dizendo aqui, ó, e não consegue realizar a transmissão de pacotes enviado do TCP quando o pacote é interrompido. Você precisa de mensagens curtas, precisa de uma mensagem que não precisa chegar totalmente ali corretamente, vamos dizer assim, sem ser fragmentada. Não tem problema, a gente dá o exemplo sempre do stream, né? Você está ali assistindo um vídeo, por exemplo, poxa, assistindo um vídeo ali, você precisa que o vídeo às vezes chegue com a qualidade 100%. Você conseguindo ouvir, perdendo frame, um quadro ou outro, não vai atrapalhar em nada a situação do vídeo que você está assistindo. Então, é o que diz aqui a questão, né? Então, isso é o que? É o utilizado o DP. O DP é a questão, está marcado como correta. Questão da banca Sebrasp e Banrisul. Na arquitetura TCP/IP, a camada de internet é responsável pelo serviço de comunicação e seus protocolos, como FTP, HTTP, SMTP, por exemplo. Galera, totalmente errado. Outra vez, veja, toda vez que aparece FTP, HTTP, SMTP, aparecer alguns desses ou esses aqui, isso aqui, galera, é camada de aplicação, não tem nada a ver com camada de internet, tá? Não atua na camada de internet, então tá totalmente errada essa questão aqui, tá? Aqui são protocolos da camada de aplicação. Outra questão, Banrisul, protocolo TCP, UDP e questões de QoS fazem parte da camada de transporte. Gente, correto. O QoS, Quality of Service, né, é sobre a questão, ele trata de você fazer ali ajustes, né, para ter uma qualidade na conexão, no transporte, nas conexões. Então tá correto a questão. E TCP e UDP você já sabe, né? O TCP é orientado à conexão na câmara de transporte, o UDP é não orientado à conexão. Isso aqui tranquilo. Talvez que pode ser novo para alguém é o QoS. QoS é isso, são técnicas utilizadas para melhoria da questão na camada de transporte. Então a questão está absolutamente correta. Outra questão, olha só como Banrisul tem bastante questões, hein? A camada de internet que é orientada à conexão se comunica por meio de pacotes IP ou ARP com garantia de chegar ao destino. Galera, totalmente errado, né? A gente sabe que orientada à conexão é o protocolo TCP, tá? Não é o caso do IP ou ARP. Então, totalmente errada essa questão. Mais uma Banrisul. Pertencem à camada de aplicação os protocolos de mais alto nível, SSH e o DNS. Certo ou errado, gente? Corretíssimo, galera. Uma coisa que cai muito em provas na área de TI
são questões aí de protocolos. Então é bom dar uma revisada, dar uma olhada numa lista de protocolos, pesquisa aí listas de protocolos e qual é a camada que os protocolos estão ali, tanto na camada TCP/IP como na camada do modelo OSI, que geralmente é muito cobrado em questões de prova. SSH, que é uma maneira de acesso remoto, obviamente se você está acessando remotamente, você está acessando por meio de uma camada de aplicação. Então é isso mesmo, DNS, que faz a conversão de domínios ali dentro ali da rede, né? Então também atua obviamente na camada de aplicação. Então, corretíssima questão. As camadas de aplicação, transporte e enlace estão presentes no modelo OSI e no modelo TCP/IP. Aqui Sebrasp, né, técnico em complexidade geral, né, Sebrasp, órgão MC. E aí, gente, tá certo isso aqui? Camada de aplicação, transporte e enlace estão lá nas duas, tanto no modelo OSI como no modelo TCP/IP, galera? Correto. Se você pegar o modelo OSI, você vai ver lá, né, que temos aí a camada física, né? A camada de enlace, a camada de rede, a camada de transporte, ou a camada de... Sempre eu esqueço essa outra camada, né? Enfim, e vai ter a camada de... Como eu já falei, camada de enlace, camada de transporte, também vai ter a camada de aplicação. Vai ter a camada de apresentação e a camada de aplicação mais acima. E a camada TCP/IP vai ter camada de rede, camada de transporte, camada de enlace, a camada de transporte, a camada de rede e a camada de aplicação. Então, a única que não aparece aqui em ambas, no caso TCP/IP, seria a camada de rede. Então, correta a resposta, né? Ambas as camadas estão presentes tanto na arquitetura OSI como na arquitetura TCP/IP. Tenho dito, é importante dar uma revisada, uma olhada nas duas arquiteturas. Geralmente, as bancas costumam pedir. A Sebrasp, Apex Brasil, Tecnologia da Informação e Comunicação, especialidade de sistemas e aplicações. No modelo de arquitetura TCP/IP, a camada que se dá o uso do protocolo HTTP é a camada D, galera. Isso aqui você deve saber, você nem pensar mais. O tanto que a gente viu sobre aplicação aqui na camada TCP/IP é brincadeira, né? Resposta correta é a camada de aplicação. É assim que funciona, galera. A aplicação tem lá HTTP, tem o SMTP que a gente viu, né? Tem também o HTTPS, o FTP, enfim. Essas são camadas de aplicação. Então essa é a resposta correta.